estou recebendo aqui a visita do Dr. Davi Sadguski. É quase isso, né? Davi Sadguski. Mas foi bem. Ele que é médico, ortopedista, mestre em cirurgia do joelho. E a gente está chegando aí no verão. A chegada do verão naturalmente aumenta em muito essa quantidade de pessoas que resolvem fazer exercícios. Tem pessoas que têm problemas crônicos, ou seja, é um assunto em alta que todo mundo de alguma forma sente alguma dor, mas que equivocadamente costuma dizer, não, eu vou conviver com a dor. E ele vai dizer assim, ó, não é bem assim, né? Ele vai nos ajudar a desmistificar isso, essa ideia de que eu vou conviver com a dor para sempre, porque ele vai nos dar aqui algumas dicas, vai falar sobre assuntos importantes de tratamento, dos cuidados que devem ter. São 10h37. Entrevista. CBN Saúde. Doutor Davi Sadguski, nós vamos falar sobre um tema importante que é o Dia Mundial de Combate à Dor, e a gente vai conhecer aqui, vai ter a oportunidade de falar de alguma forma entre os tipos diferentes de dor, né? E também os avanços naturalmente que acontece no dia a dia, no tratamento. A ciência vem cada vez mais num processo muito rápido. Chegou a inteligência artificial, eu não sei se está sendo utilizado também, vamos falar um pouco sobre isso também nas suas pesquisas, nos seus congressos, se o senhor tem visto isso. A dor aguda e a dor crônica, qual é a diferença que existe, tá? Entre, como a gente sabe o que é uma dor aguda ou a dor crônica, tá? E quando ela é muito persistente, o que acontece? Como é que a gente identifica que isso é uma lesão e que você deve procurar um profissional médico a partir de que momento? Tá doendo há 3 dias, há 5 dias, há 10 dias, parou de doer com 3 dias. Bom dia, bom ter o senhor aqui, doutor Davi. Bom dia, agradeço. E é um tema extremamente relevante, o Dia Mundial de Combate à Dor. E a gente precisa aprender que existe formas de tratar a dor e existem soluções para os problemas que muitas vezes a gente acha que não tem solução. E identificar a dor é extremamente importante. Saber qual dor a gente está ali vivenciando, né? Que se é uma dor aguda, que é aquela dor recente, que muitas vezes foi causada por um trauma, ou que ela surgiu há pouco tempo, que a gente chama de dor aguda. Mas essa dor, ela pode se cronificar, ou seja, ela pode durar mais do que 3 meses e persistir, o que a gente chama também de cronificação da dor. Então, saber se é uma dor aguda no trauma, que a gente pode tratar de uma maneira mais rápida com medicamentos, muitas vezes medicamentos que vão ter uma solução rápida e eficaz, também medidas simples, né, como gelo, às vezes o repouso, a manutenção da mobilidade articular, então manter aquela articulação ativa, sem uma restrição absoluta, que muitas vezes a gente falava, não, você tem que ficar de repouso absoluto, não mexe. Isso hoje já não é uma realidade, porque a gente precisa evitar a imobilidade articular, a atrofia muscular, porque isso também vai gerar um estímulo doloroso no futuro e mais de difícil solução. Então, dor aguda é uma dor recente e a crônica é aquela que dura por pelo menos 3 meses. A dor aguda a gente precisa tratar e precisa tratar de uma maneira eficaz. Quando é um trauma ou uma pancada, uma tendinite, você diminui aquele estímulo, trata com as medidas conservadoras, medicamentosas ou com o gelo, o repouso provisório, ela tem uma fácil resolução. Mas quando ela persiste ou que ela não é tratada, quando a abordagem inicial não é feita, ela tem uma tendência a evoluir, ou seja, ela vai cronificar, ela vai gerar um estímulo no nosso cérebro que a gente conhece como sensibilização central, ou seja, nosso cérebro ele tem ali um excesso de estímulo que vai levar a uma percepção da dor, mesmo que aquele estímulo original já não exista mais. Então ele já não tem mais a inflamação, já não tem mais a pancada, já não tem mais uma lesão de algum órgão, por exemplo, uma irritação, uma inflamação, mas a dor continua. E aí a dor vai se tornando de difícil controle se não há feitas abordagens adequadas no tempo hábil e direcionada para aquele problema, para aquele tipo de dor
que é gerado ali no sistema nervoso central. Doutor, quais são as principais causas de uma dor que a gente chama de dor crônica? E como é que a ortopedista está tratando, né, cuidando, e como é que a gente consegue diagnosticar? Essa dor que nós falamos agora há pouco de 3 dias, supomos que alguém não tem nenhum trauma. É possível você acordar já com dor sem ter nenhum trauma, sem machucar a perna, sem bater em lugar nenhum, e a partir daí ser um problema? Sim, porque a dor ela pode surgir de diversas causas, ela pode não ser só por um estímulo traumático, certo, ou inflamatório por esforço repetitivo, ela pode vir também de uma doença inflamatória. Uma delas, que é muito conhecida, principalmente em pacientes mais velhos, é a osteoartrite, que é uma doença degenerativa, leva o desgaste da articulação, que vai gerar inflamação. Você lembra aqueles pacientes que acordam com o joelho inchado, né, doloroso, não lembra do que fez, ou fala assim, eu sempre corri, sempre fiz tudo, e de repente meu joelho acordou inchado, doloroso, né, devido a uma resposta inflamatória gerada por essa doença que vem vindo ao longo do tempo. Até algumas lesões, podem ser lesões que vêm ali surgindo ao longo do tempo por traumas repetitivos, microtraumas, né, lesões ali por corrida, por esporte, feitas de maneira inadequada, sem um preparo adequado, vai levar em algum momento a uma ruptura da cartilagem, do menisco, ou até mesmo uma resposta inflamatória da articulação como um todo, que é essa osteoartrite, como a gente chama, né? Que muita gente chama de artrose. E a gente sabe que ela é uma doença inflamatória que vai levar também a uma dor que pode se cronificar, ou seja, pode se tornar duradoura, mesmo que não haja uma lesão traumática ou uma ruptura, né? Então, às vezes até é difícil o paciente entender, doutor, mas por que eu tenho essa dor? Eu não fiz nada assim muito diferente do que eu já estou acostumado a fazer, de repente comecei a ter dor, já usei remédio, não melhorou, usei anti-inflamatório, não melhorou, que até o próprio anti-inflamatório pode ser um problema, se a gente usa de uma maneira inadequada por um tempo prolongado, pode levar a lesões, inclusive lesões renais ou lesão no estômago, levar a uma gastrite, que são os distúrbios gastrointestinais. Então, abordar a dor aguda a gente tem que fazer de uma maneira eficaz, mas a dor crônica a gente precisa identificar que tipo de dor né, da dor crônica, essa dor prolongada. É uma dor só sensibilizada ali no nosso cérebro, sistema nervoso central, se ela tem também um componente que é da região periférica, né, os nervos ali da nossa perna, do nosso braço também estão hiperestimulados, que é uma sensibilização periférica combinada com a central. E aí a dor, que a gente chama de neuropática, também a gente precisa ter abordagens direcionadas para esse tipo de dor. Se a dor é só do sistema nervoso central, predominantemente como essa sensibilização central, ou seja, uma dor nociplástica, como é chamada, a exemplo da fibromialgia ou a síndrome do intestino irritável, onde já não há mais estímulos específicos, assim, você não tem uma causa, você não vai achar ali, foi por causa de uma hérnia, foi por causa de uma ruptura da cartilagem, do menisco, do tendão, do músculo, não tem nada disso envolvido. Na verdade, o que tem é uma doença que é chamada de dor crônica, que hoje a gente considera como doença. Entendi. Por causa dessa hipersensibilização, ou seja, esse estímulo muito exacerbado, né, muito intenso, que vai ali causar uma memória, né? Digamos que nosso cérebro ele fica ali memorizando que precisa causar dor, né? De uma maneira mais simples de falar. E a gente precisa combater essa causa principal. Nós estamos conversando com o doutor Davi Sadiguski, médico ortopedista, mestre em cirurgia do joelho. Doutor, na sua outra fala, o senhor tocou num ponto interessante. Você falou, às vezes a pessoa já não tem mais o problema, a gente já tratou, mas existe uma questão como psicológica. Nesses casos, o que fazer? Vocês indicam que ele procure um profissional, um psicólogo, é isso? Um terapeuta? Como é que funciona? Porque já não tem mais o que fazer, é isso? Isso é muito interessante, porque às vezes os pacientes acham que não tem solução mesmo, né? E, infelizmente, e por isso a relevância desse dia de combate à dor é conscientizar que existe solução. Quando a gente escuta, às vezes um profissional falar assim, você precisa aprender a viver com sua dor. Vá aprendendo a viver com sua dor e você vai ficar melhor. Mas ninguém
pode viver com dor, ninguém precisa conviver com a dor, existem soluções. E qual é a base? A gente sabe que essa dor vai levar a um isolamento social, vai levar a uma depressão, a uma ansiedade, e aí vai criar um ciclo vicioso, porque aí o paciente se isola, deixa de fazer exercício físico, tem uma atrofia muscular, aumenta a sobrecarga articular ou aumenta a percepção da dor, ele se concentra naquela dor. Então, a base do tratamento da dor crônica prolongada é sempre um suporte multidisciplinar. A gente precisa ter um conjunto de profissionais que vão estar atuando no combate a essa dor. A gente não pode deixar de fazer exercício físico, manter a mobilidade articular, manter a força muscular, porque causa uma série de problemas. Uma delas é a sarcopenia, que é a perda de força muscular progressiva. Então, aquela pessoa que já não consegue se locomover direito, não consegue levantar da cadeira, não consegue andar ali por 12 minutos ou 10 metros. Então, identificar essa perda de força é muito importante, porque também vai levar a dor, e a dor vai levar a atrofia muscular, e se torna também esse ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. Esse isolamento vai levar à depressão, que vai levar a todo esse conjunto, a percepção exacerbada da dor também, a depressão, e aí também um ciclo vicioso. Então, a gente precisa de um suporte psicológico, é extremamente importante. Manutenção da força muscular, exercício físico é fundamental, é tratamento, ele deve ser prescrito, né? Não pode ser como as pessoas achavam, e muitas vezes a gente, como ortopedista, até recomendava, né? Não faça repouso, você está com dor, está com artrose, né? Osteoartrite, não faça movimentação, não faça exercício. Isso é um contrassenso quando se trata de dor. A gente precisa manter o paciente com a mobilidade adequada e a força adequada. Suporte psicológico, uma dieta adequada, a alimentação faz toda a diferença para o suporte e controle da dor. E perda de peso, né? A obesidade leva também a todo esse conjunto, né, de fatores. Vejam que eles estão interligados, e aí vai levar ao aumento da percepção da dor, a doença, dor crônica, como conhecemos, e as abordagens precisam ser atacando cada um desses pilares. Saúde mental, saúde do sono, porque também a depressão, a dor também vai levar um desbalanço, né, desse sono. Então, sono, força física, com exercício físico, suporte psicológico, entender a dor, dar uma melhora para que o paciente consiga interagir melhor com aqueles que estão próximos, né, e esquecer um pouco daquela dor, e também entender o seu tratamento é muito importante, e também a gente ter intervenções que possam diminuir a dor. Então, nós, como médicos que fazemos tratamento da dor, intervenção, além de dar todo esse suporte que é a base do tratamento, a gente precisa também tratar com medicações que são específicas para cada tipo de dor, e também intervenções. Por exemplo, às vezes a gente precisa utilizar métodos que vão diminuir a dor, evitar que ela aumente. Tem métodos tecnológicos, como, por exemplo, as tecnologias de onda de choque, laser, tem o campo magnético, tem uma série de outros tratamentos que já feito também pela fisioterapia. Intervenções como infiltrações articulares. O paciente que está, por exemplo, com o joelho, está com a articulação muito inchada, inflamada, a gente precisa drenar muitas vezes aquela articulação e usar um anti-inflamatório, por exemplo, né? Apenas para aquela fase inicial. Numa fase mais crônica, sem esse inchaço, essa inflamação, a gente também tem produtos hoje, produtos inclusive que é campo do nosso estudo, que é a terapia celular, diminuindo a dor, essa inflamação prolongada no longo prazo. Então, hoje existe uma série de formas de a gente tratar a dor, e por isso o apoio profissional é extremamente importante, porque a gente vai identificar qual é a dor, qual é a fase, qual é a origem daquela dor de fato, usar toda essa intervenção, e as medicações não são tão simples quanto parece. O tratamento é individualizado, então o paciente ele pode começar com a medicação, e essa medicação pode não ser tão eficaz para ela, uma infiltração articular, um bloqueio de nervo periférico, e às vezes a gente precisa repetir o tratamento ou mudar o tratamento. Alguns pacientes vão se beneficiar apenas com tratamento base, com mudança do estilo de vida. Outros pacientes vão precisar de remédios por um tempo mais prolongado,
vai precisar mudar esses remédios, ajustar a dose, ajustar o tipo de remédio, vão precisar de infiltrações articulares ou periféricas, ou bloqueio de nervos periféricos, que vão precisar também ser ajustados de uma maneira personalizada. Entender isso é extremamente importante, a personalização do tratamento. Cada paciente é único, então os pacientes desanimam às vezes muito fácil, né? Desanimam porque começou um tratamento e não funcionou. Pô, eu fui lá, fiz o tratamento, não deu certo. É preciso que o paciente entenda isso, que muitas vezes os tratamentos vão precisar de ajustes até encontrar a fórmula ideal para aquele paciente, para aquele tipo de dor, para aquele biotipo também, né? Porque a gente também vai precisar da perda de peso, a gente vai precisar também do ganho de força muscular, o engajamento com os exercícios físicos, de uma maneira saudável, de uma maneira adequada, que também não é só vá fazer exercício físico, né? Isso também não funciona, né? A gente precisa orientar como fazer da melhor forma, precisa ter uma equipe que dê esse suporte, né? Ou um profissional daquela área específica, como o fisioterapeuta e educador físico ali, dando suporte para que ele consiga estar mantendo o tratamento e ir suportando a cada fase, a cada melhora e ali melhorando o tipo, né, de tratamento com exercício físico. Assim como a manutenção do suporte psicológico, assim como a manutenção de uma alimentação saudável e também o controle do peso, não só medicamentos. Como é que a gente evita os medicamentos? Como é que a gente evita ficar fazendo procedimentos que vão intervir na dor? Justamente tendo essa base bem ajustada. Essa base de tratamento precisa estar muito bem ajustada. É importante as pessoas terem essa informação, doutor, porque as pessoas quando falam em algum, por exemplo, joelho, a primeira coisa é que as pessoas acham que vai fazer uma cirurgia, vai ser invasiva, e as pessoas têm muito medo de cirurgia. E o que o senhor está me dizendo é que a cirurgia é o último caso. Existe uma série de outros tratamentos que são realizados, que dão resultados e que, claro, em situações muito específicas, talvez tenha que fazer uma cirurgia invasiva, mas que a tecnologia que se tem hoje, tudo que é aplicado, já permite que você faça com plena segurança, né? Então, não tem por que a pessoa permanecer com alguma dor. Ponto. Normalmente, a gente associa dor com, por exemplo, no jovem, se for um trauma, nos atletas, porque são mais propensos, porque estão praticando de alguma forma algum exercício, mas vamos tratar do cidadão comum, como a gente fala por aí, aquelas pessoas que em nenhum momento, Paulo, aquelas pessoas que não são atletas, mas que caminham. Eu saio para fazer caminhada, eu saio para fazer uma corrida, eu saio para fazer uma movimentação, principalmente agora nesse período do verão. A dor tem idade, ou seja, um sujeito que tem 30 anos, que nunca fez nenhum exercício, começa a fazer caminhada e corrida. Um cidadão que tem 50 e que nunca fez e começa a fazer. Aqueles com 60. A minha ideia é, a partir de qual idade a pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício, não teve os devidos cuidados, começa a sentir dor? Ou ela não tem que sentir dor, ou existe pessoas que não sentem dor absolutamente nenhuma, mesmo que nunca tenha feito nada? Hoje a gente vê que as pessoas estão voltando a fazer exercício físico, né? Isso é muito bom. Essa conscientização, o maior número de acesso a atividades esportivas, de lazer, agregando exercícios com o lazer. Então a gente tem visto, por exemplo, muita gente começando a praticar corrida de rua, caminhada cada vez mais, novos esportes aí surgindo e muita gente voltando a fazer atividade física como beach tênis, o futevôlei, né? E também o crossfit. O crossfit, apesar de muita crítica, ele é muito importante, porque ele levou muita gente a voltar a fazer atividade física. Mas o que é mais importante de tudo isso, independente da idade, é sempre procurar um apoio profissional antes de começar a atividade física, identificar algumas possíveis causas que vão levar à dor, e aí a gente consegue fazer com que, independente da idade, o paciente faça exercício físico com segurança, sem sentir dor. Um dos erros que a gente tenta alertar muito os pacientes é que começar a fazer atividade física sem antes estar com a musculatura bem condicionada pode ser a causa de uma possível lesão. Então, a maior prevenção de lesão é a gente fazer um exercício de manutenção da força muscular, identificar também erros posturais ou musculares, né, anatômicos daquele paciente, controlar isso adequadamente para que ele possa fazer o esporte.
só fazer o esporte é muito cômodo, né? Quero correr, vou começar a correr, vou colocar o tênis, vou utilizar qualquer tênis que seja. Isso talvez não seja o mais importante, mas o mais importante é estar com a musculatura bem condicionada para praticar esse esporte. Então, a avaliação profissional antes de iniciar qualquer esporte é extremamente importante. Qual é o remédio para prevenir as lesões? Musculação, manter a força muscular adequada e ter esse suporte profissional. Em resumo, é isso. A prevenção é a base da sustentação futura da sua perna. De você ficar vivo em pé. Doutor, existe, a gente ouviu falar, tem agora centro de dor, é assim, né? Como é que a pessoa que sente alguma dor encontra no mercado apoio para tratar, para cuidar? Como é que funciona isso? Existe esse centro de dor? O senhor conhece algum que consiga atender as pessoas? Claro que pessoas que podem pagar, mas tem pessoas que não têm como pagar, né? Existe alguma instituição que possa ajudar as pessoas de alguma forma? Perfeito. Falando tudo, né, que a gente discutiu, que a gente abordou sobre o tratamento da dor, que ele precisa ser multidisciplinar, precisa atacar vários sítios ou causas, e também pelos tipos existentes de dor e essa dificuldade que a gente tem, né, de tratar com apenas um método, a gente precisa personalizar esse tratamento. Hoje existem os centros de tratamento de dor, certo, que são as clínicas de dor, é uma formação médica, inclusive. Especialização, né? Eu também fiz essa especialização, não só em cirurgia do joelho, ortopedia, cirurgia do joelho, também em intervenção em dor, medicina da dor, né, que é a clínica da dor, e também tem um foco no estudo de terapias celulares, onde eu tenho um curso que a gente faz uma ação social, né, chamado de Ortobios. Esse curso a gente ensina médicos métodos de intervenção em dor e também com o uso não só de anestésicos, anti-inflamatórios, que tem esse efeito anti-inflamatório sem os mesmos malefícios no longo prazo dos corticoides, por exemplo, e a terapia celular, que é foco também dos nossos estudos, das nossas pesquisas em terapia celular. A gente fornece isso gratuito para pacientes que a gente vai abordar nos nossos cursos, e também a gente mantém um acompanhamento desses pacientes, seguindo, dando suporte não só do tratamento, mas também fazendo avaliação dos resultados desse tratamento. Para a população que não conhece, existem alguns centros na Universidade Federal, também tem um centro de tratamento da dor. As universidades hoje têm esse suporte também de tratamento da dor multidisciplinar, e algumas clínicas em Salvador também, como a nossa clínica Omani, que tem esse suporte para os pacientes que sofrem de dor crônica. Nós conversamos com o Dr. Davi Sadiguski, médico ortopedista, mestre em cirurgia do joelho. Doutor, muito obrigado. O senhor trouxe assim informações importantíssimas. Acho que é fundamental que a gente possa falar mais vezes sobre isso. Não vai faltar oportunidade. E Dia Mundial de Combate à Dor. Nosso muito obrigado. Bom final de semana para o senhor. Bom final de semana, agradeço e deixo o alerta que você não precisa conviver com dor. Sempre procure apoio profissional.